A professora Eliette, primeiro, é minha conhecida já de outras oportunidades, e nós temos em comum, a Academia Nacional de Engenharia e a Eliette, que enquanto a Eliette era presidente da Academia Nacional de Medicina, nós assinamos um acordo. Esse acordo não é para inglês ver, é para a gente realmente integrar ações de interesse da Academia Nacional de Medicina e a Academia Nacional de Engenharia. De modo que eu queria que nós escutássemos a Eliette, não só como desabafo que ela vai fazer, mas também como oportunidade para a gente desenvolver trabalhos conjuntos, montar um programa. E aproveito aqui, eu convido a professora Mariângela Hungria para dar partida nesse programa, de a gente fazer ações concretas que possam valorizar tanto a medicina quanto a engenharia, de modo que essa é uma oportunidade que a gente quer seguir. Inclusive, o Menel, que é o presidente da Academia Nacional de Engenharia, ele pediu para... Ele está montando o programa desse ano, que a academia vai se concentrar, e uma das coisas que eu tenho que apresentar é os temas de trabalho. O que a academia vai fazer esse ano? Então, eu queria propor que um dos temas que a gente se concentrasse fosse ações conjuntas para... tanto de interesse da engenharia quanto de interesse da medicina. Só para vocês saberem, eu não conheço nada da medicina quanto da engenharia, eu sou engenheiro biomédico. Então, na verdade, é uma oportunidade que eu tenho aqui para escutar a minha amiga Eliette e para pedir a Eliette para nos orientar sobre o programa de trabalho que nós podemos fazer esse ano de interesse comum. Por favor, professora Eliette, a palavra está consigo. Olha, muito obrigada a todos, boa tarde, eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente que eu já descobri que tem o Boasson aqui, o Bevilacqua, o Flávio e a Mariângela Hungria, que é um orgulho para nós meninas tê-la no Brasil e trabalhando aqui com o brilhantismo que ela tem. Então, muito feliz de que você está aqui, Mariângela. Olha só, a situação é a seguinte: obviamente que as coisas médicas estão ficando cada vez mais caras. E nós hoje estamos vivendo mais, não necessariamente bem. Tem um rapaz um senhor, né, que é presidente do Instituto de Longevidade, e ele diz uma frase que eu acho muito interessante. O nome dele é Alexandre Kalash. E ele diz o seguinte: nós estamos vivendo mais, realmente vivendo, ou estamos tendo mais tempo para ficarmos velhos? Então, eu acho que a gente, por exemplo, a gente tem problemas que nós médicos não conseguimos resolver. Problema simples, por exemplo, a gente tem drogas suficientes para cuidar de pacientes hipertensos. No entanto, apenas 20% dos pacientes hipertensos no Brasil estão controlados, o que é uma coisa enlouquecedora, porque a gente tem remédio, o remédio é barato e as pessoas não usam. Então, por que elas não usam? Porque a hipertensão ela não causa sintomas, então a pessoa não tem a sensação de que ela está doente. Além do que, existe uma crença, eu diria, de que o tratamento para hipertensão causa impotência. Não é real, principalmente com os novos medicamentos. Mas as pessoas têm muito medo disso. Então, as pessoas de uma escolaridade menor são as pessoas que menos usam os remédios. Então, a primeira coisa é como é que a gente vai fazer adesão ao tratamento. Veja bem, nós estamos hoje num tempo de que as doenças crônicas não transmissíveis são as doenças que dominam o cenário não só no Brasil como no mundo. Antigamente, a gente morria muito com doenças infecto-contagiosas. Hoje não. Hoje o que mais mata
as pessoas é doença cardiovascular e câncer. Mas mesmo o câncer está ficando uma doença crônica. Não é mais uma sentença de morte. As pessoas vivem com câncer muito bem durante anos, desde que sejam, obviamente, bem tratadas, né? Doenças cardiovasculares, a mesma coisa. E existem transplantes para vários órgãos hoje, inclusive estamos falando hoje, eu tive uma reunião no Silvestre essa semana, em transplante multivisceral, de fígado junto com pâncreas e rim, no mesmo paciente, na mesma operação. Veja bem, se a gente tem isso, por que a gente está ficando cada vez menos felizes? Eu acho que uma das coisas complicadíssimas que nós temos hoje é a solidão. Então, a solidão é um problema do nosso século. Talvez seja o maior problema do nosso século, sobre o ponto de vista pessoal, porque as pessoas hoje não falam com as outras pessoas, as pessoas teclam. E isso traz como consequência grandes problemas psicológicos. Então, hoje em dia, as pessoas se tratam muito sobre o ponto de vista psicológico. Eu me formei em medicina na época que o remédio mais vendido no mundo era aspirina. Depois, o remédio mais vendido no mundo era Rivotril. E hoje, o remédio mais vendido no mundo é Mounjaro. Então, sabe, a gente efetivamente a gente tem modismos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente toma Mounjaro para caber no vestido, porque a gente é madrinha da noiva. Então, essas coisas todas mostram que a gente não tem uma apreciação real sobre o que é doença e como é que a gente pode tratar essa doença. Então, de novo, eu volto para hipertensão arterial, diabetes, que as pessoas se cuidam muito mal. A gente não está controlando essas doenças que a gente sabe como é que a gente vai controlar. E por que a gente não controla? Porque o paciente não segue. Então, eu estive conversando com o Flávio, e o Flávio fala muito de telemedicina. Eu estive em Copenhague discutindo telemedicina. A Dinamarca é um país que tem 10 milhões de habitantes. E são pessoas que têm uma maneira de viver completamente diferente da nossa. São pessoas que não têm a mesma necessidade de comunicação que o brasileiro tem. Então, aqui, a medicina por telemedicina é uma medicina muito complicada, porque a relação médico-paciente, que é a principal coisa para fazer com que uma pessoa siga uma determinada orientação. Veja bem, o que a gente tem para dizer para uma pessoa que é hipertensa, diabética ou obesa? Que ela tem que mudar o estilo de vida. Mudar um hábito é uma das coisas mais difíceis que a gente tem no mundo. Qualquer um de nós é capaz de testemunhar isto. Então, para que a pessoa se disponha a isso, ela primeiro precisa acreditar no médico. E eu tenho dúvidas o quanto que as pessoas podem fazer isto com telemedicina. Eu acho que a gente, por exemplo, pode fazer a telemedicina, mas intercalada com visitas presenciais. Eu acho que as pessoas têm necessidade de falar com o médico. Então, isso é a primeira coisa. Como é que a gente melhora isso? Então, a telemedicina, eu acho que é uma coisa que a gente deveria monitorar melhor e a gente deveria intercalar com as visitas presenciais. Agora, a gente precisa de saber da adesão ao tratamento do paciente. Existem devices hoje que mostram que se a pessoa abriu o vidro que estão os comprimidos e se ela efetivamente tirou o comprimido e tomou. Veja bem, isso é uma das coisas mais complexas que existem. Eu tive essa experiência, por exemplo, com a minha mãe. A minha mãe veio morar aqui em casa e eu comecei a tratá-la, obviamente, dava os remédios e tudo. E cada vez que eu passava aspirador de pó, naquela época eu tinha carpete, infelizmente, o aspirador de pó, eu ouvia o tlac, 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 que eram os comprimidos que ela cuspia. Como é que você controla isso? Então, doenças crônicas, a gente precisa da adesão do paciente.
não é uma coisa do médico. Eu posso dizer para o paciente que ele vai tomar X e Y e ele não toma. Ele não toma. Mas isso não é um problema só no Brasil. A gente tem hoje uma resistência a antibióticos que é uma coisa impressionante. Por quê? Porque as pessoas, quando estão doentes, elas começam a tomar um antibiótico, aí melhoram e param de tomar. Então, recentemente não, mas há coisa de uns 10 anos, na Alemanha, houve um programa para que as pessoas ganhavam dinheiro se elas devolvessem remédios não usados. Foram devolvidos na Alemanha toneladas de remédios. Toneladas não usados. Então, hoje, a gente tem uma resistência a antibióticos que é enorme, porque as pessoas começam o tratamento, não terminam, e, evidentemente, isto vai criar uma cepa resistente. Então, o que fazer com isso? Quer dizer, a gente precisa monitorar esse paciente. Como é que a gente vai ter certeza que o paciente está sendo tratado? A outra coisa, a gente precisa desenvolver na casa das pessoas, todo mundo ficando velho, maneiras que as pessoas não caiam, porque as pessoas estão caindo dentro de casa, as pessoas não caem na rua, gente. A gente acha que as pessoas caem na rua, elas caem também, mas a maior parte dos tombos são dentro de casa. Agora, o velho, ele não quer tirar o carpete, ele não quer tirar o tapete, ele não quer botar corrimão no banheiro. Então, a engenharia precisa trazer isso para a gente de uma maneira mais simples, barata, e de uma maneira que a gente consiga convencer o velhinho e a velhinha que eles precisam colocar isso, mesmo que não fique tão bonito, porque eles vão cair. E se cair, quebrar o quadril, muita gente, quando quebra o quadril, não anda nunca mais. Uma das profissões que tem maior apelo hoje é cuidador de velho. Então, a gente precisa fazer coisas que sejam simples e que possam dar mais conforto às pessoas. Além disso, eu acho que a outra coisa, que é um ponto que nós podemos trabalhar juntos, é pequenos devices que a pessoa passando mal, ela consegue acionar o seu médico. Ou uma pessoa da família que vai acudir. Porque não é incomum que as pessoas são encontradas depois de horas no banheiro, no box, caídas, porque alguém vai procurar. Gente, isso é real. E com família que é até cuidadosa. Não é uma família que não liga para o velho. Não é isso. A família que não liga para o velho, essa então a gente pode... Não sabe, quer dizer, essa eu não sei como fazer. Mas família que liga para o velho, o velho cai dentro do box e, evidentemente, ele é um pouco acima do peso, ele tem uma certa dificuldade de levantar e fica lá, até que alguém venha. Então, estas pessoas têm que ter algum tipo de device que seja simples, apertar um botão e chamar alguém, ou o porteiro, ou a mãe, ou a filha, ou o médico, seja lá quem for. Então, existem enormes oportunidades. E a gente aqui no Brasil, lamentavelmente, a gente publica papers, acho que a Mariângela sabe disso muito bem, mas a gente não inova no Brasil. A gente continua estagnado na posição 65, 70, desde que eu escuto falar nesses índices. Então, nós temos que melhorar isso, porque a vida dos brasileiros está aumentando, mas eles não estão mais felizes, eles não estão mais cuidados, eles não estão podendo efetivamente fazer coisas que eles não fizeram durante o tempo que eles trabalharam. A outra coisa que eu acho que é importante é que a gente tenha maneiras de se exercitar melhores. Por que eu estou dizendo isso? Porque se há alguma coisa que eu tenho medo, é de demência. O resto eu acho que eu fico bem, sabe, infarto agudo, puxa, é uma morte, sabe, pum, pum, acabou. Acho que não é ruim. Agora, a pessoa demenciar, ficar, às vezes, uma década demente, é trágico, gente, é muito trágico.
E hoje a gente está aprendendo cada vez mais que uma das melhores maneiras de procrastinar isso, de evitar que os nossos neurônios não respondam mais, ou as nossas sinapses não respondam mais, é exercício físico. E aqui no Brasil, o sedentarismo é uma coisa impressionante. Então, exercícios simples que a gente possa fazer, talvez até pensando no que a gente pode instalar numa casa que seja barato e prático e que tenha o velho ou a velha, e até pessoas muito mais jovens, evidentemente que seria melhor, porque a gente precisa procrastinar a demência. Evidentemente que todos nós vamos morrer, isso é claro, mas a gente pode ter uma qualidade de vida até muito tarde. Tem gente com 100 anos que está muito bem, está lúcido e está ainda funcional. De qualquer maneira, eu digo sempre que medicina não é uma ciência exata. Às vezes as pessoas fazem tudo certo e as coisas não dão certo. E às vezes as pessoas fazem alguma coisa errada e funciona. Eu me lembro sempre nisso do Oscar Niemeyer, que todo mundo conhece, que quando ele fez 100 anos, ele foi ao médico e o médico o aconselhou a parar de fumar. Obviamente que ele riu. Ele não tinha mais nada para fazer. Né? O médico é louco. Uma pessoa de 100 anos, você chega lá, você diz, meu amigo, agora você para de fumar, não existe. Eu tinha que ter dito isso com 70, 60, sei lá, entendeu? Mas, enfim. Agora, tem gente que nunca fumou e que não chega aos 105 anos lúcido como ele chegou. Porque, evidentemente, medicina não é uma ciência exata. Mas, se nós pudermos melhorar a qualidade de vida das pessoas, isso vai nos ajudar muito, mas muito mesmo. Então, o que eu teria para falar com vocês é que nós precisamos trabalhar juntos, talvez fazer reuniões conjuntas. Tem um médico na academia que é honorário, que é especialista em longevidade, que a gente pode discutir com ele o que é mais útil na casa de idosos. E eu acho que isto é um projeto para engenharia que eu acho que vai ser muito útil e muito interessante. A outra coisa é como controlar doenças crônicas no sentido de checar se a pessoa está ou não está fazendo o tratamento que deveria fazer. Porque a maioria das vezes as pessoas não fazem. Passou os sintomas, as pessoas não fazem. Não fazem mais. E aí, a terceira coisa é devices que seja fácil para a pessoa chegar e contactar alguém em qualquer situação. Por exemplo, a pessoa tem uma queda dentro de casa, porque é lá em casa que as pessoas caem na maioria das vezes. Então, eu estou aqui disposta a escutar o que vocês têm a dizer sobre isso, se isso interessa a vocês, se a gente efetivamente pode trabalhar junto. Por quê? O que nós estamos fazendo no Brasil de só publicar papers está nos levando aos 15 maiores publicadores do mundo, mas não está levando a gente a melhorar a vida das pessoas de classe média para baixo. E isso é fundamental. Eu acho que nós precisamos disso porque a gente precisa hoje de gente que possa trabalhar ou que possa pelo menos ser felizes e curtir a vida mais tempo do que só com trabalho. Então é isso. O que vocês acham da gente arregaçar as mangas e fazer as coisas juntas e ter planos em conjunto para que a gente possa melhorar a vida das pessoas? E evidentemente que eu estou falando isso com o meu viés de médico. É isso. Bom, muito obrigado, Eliette. Deixa eu começar com a sessão de perguntas aí, para dar tempo de todo mundo se preparar. Eu tomei nota aqui das tuas sugestões, então eu queria fazer uma proposta para você nisso. Primeiro, tentar retornar uma coisa que você falou de mim. Eu não estou propondo a telemedicina genericamente, eu estou querendo fazer com que a medicina seja mais adequada para o paciente do que ela é hoje.
ela é muito centrada no hospital e no médico. E eu estou querendo fazer coisas que possam facilitar a vida do paciente no atendimento dele. Eu conheci muitos pacientes indo lá no Hospital das Clínicas, da USP, e que eles viajavam 3 horas para chegar lá. Uhum. E é muito confuso o hospital lá, e eles erravam. E aí, quando chegavam na consulta deles, já tinha passado a consulta, eles tinham que voltar de novo para casa para esperar outros tanto tempo para poder voltar para lá. Então, é uma vida terrível de paciente. Pacientes têm uma vida muito difícil. Então, tudo que a gente puder fazer para fazer a medicina ser voltada para o paciente, eu acho que é um ganho. Eu tenho visto recentemente um novo elemento aí nesse processo, que eu até, a Ana Estela estava aí, não vi mais a Ana Estela, eu até propus num projeto que a Ana Estela estava envolvida, a ideia do que a gente chama do Digital Twin. Uhum. O Digital Twin é o gêmeo digital usado na medicina, onde cada um tem o seu gêmeo digital. E o médico acompanha 24 horas, 7 dias por semana, o gêmeo digital, toda vez que o médico quiser. Então, é só fazer com que as tuas variáveis sejam medidas e sejam adequadas, adaptadas ao gêmeo digital, e o médico acompanha o gêmeo digital. Não precisa do paciente estar no consultório dele. A hora que ele quiser, ele acompanha o gêmeo digital. Isso está começando a ser usado muito nos outros países, e eu acho que isso pode ser uma maneira de resolver alguns dos problemas que eu acho importante do ponto de vista do paciente. Agora, você tem razão de tudo que você falou, que existe uma necessidade da gente olhar os lados práticos da relação médico-paciente, e que a gente precisa de soluções. Eu queria propor para você o seguinte: vamos montar um programa conjunto da Academia Nacional de Medicina com a Academia Nacional de Engenharia para encaminhar a solução desses problemas. Como fazer isso? Eu acho ótimo. Como fazer isso? Nós tivemos uma experiência interessante, que foram, no último seminário que nós fizemos, criamos desafios e mandamos desafios para todas as universidades do Brasil. E recebemos respostas interessantíssimas. Então, talvez muitos desses projetos que a gente está imaginando podem também se transformar em desafios, a gente ter soluções e depois a gente implementa. E, inclusive, envolve o jovem no problema que a gente está tratando. Não é só um problema de médico e de idoso, é um problema da sociedade como um todo. Então, se a gente conseguisse identificar todos esses problemas, as necessidades dos devices, a necessidade da informação, a necessidade do acompanhamento, a necessidade da conversa, tudo isso, é possível que a gente tenha soluções que possam trazer para nós caminhos, né? E a gente implantar. Então, esse tema do desafio funcionou relativamente bem. Nós escolhemos 6 vencedores de desafios em várias universidades do Brasil. ITA, Uberlândia, USP, IME, Federal da Bahia, Federal do Sul do Pará. Então, todos esses apresentaram desafios que foram criados pelos acadêmicos da ANE. E podíamos fazer a mesma coisa nos assuntos médicos, fazer desafios, propor isso para ser soluções que atendam à realidade médica. E inclusive, você, ao fazer essa divulgação horizontal em todas as universidades, você faz com que a metodologia que a gente está usando aqui não fique só centrada no Rio e São Paulo,
possa ser espalhada para todo o Brasil. Então, a minha proposta é que fazer uma lista dos desafios, produzir os temas, trabalhar junto e usar os desafios como forma de ter opiniões espalhadas com as realidades das várias regiões do Brasil. Tá? Então, está oferecido que isso aqui nós podemos levar adiante. Vamos só começar com a lista dos teus assuntos que você colocou aqui. A única coisa que você falou, que não falou, foi as doenças crônicas. Você disse hipertensão, diabetes, faltou obesidade, que é outra grande... Obesidade eu até não falei, Flávio, porque eu trabalho com isso há 30 anos, 40 anos, e hoje a gente tem 70% da população brasileira acima do peso, que é uma tragédia. Então, aliás, haja visto o número de roubos que existe dessas famigeradas canetas. Entendeu? As pessoas, existe roubo disso, existe falsificação disso, as pessoas estão comprando nos lugares mais estranhos. Agora, como tudo no Brasil, o problema também do brasileiro, que é uma coisa engraçada, é que o brasileiro tem aquela coisa imediatista, que você não vê na Europa. Então, o brasileiro quer emagrecer, ele quer começar a dieta hoje, emagrecer amanhã. E eu sempre coloco o seguinte, querida, você não engordou em 24 horas. Então, não é perder em 24 horas. Mas isso é difícil. E mudar hábito é muito ruim. E, além disso, uma coisa que a gente tem que ver, por isso que eu não falei, porque é uma coisa que eu falo demais sobre esse assunto, o prato típico do Brasil hoje não é mais arroz com feijão, Flávio. O prato típico do brasileiro é ultraprocessados, embutidos, biscoitos recheados e essas coisas todas. Arroz com feijão, ninguém cozinha mais. Eu trabalho com crianças obesas. Quando a mãe leva a criança, eu pergunto para a mãe invariavelmente, o que a senhora cozinha para os seus filhos comerem? E a resposta é sempre, doutora, eu não cozinho mais. Eu sou faxineira, eu saio muito cedo, volto muito tarde, eu não tenho mais tempo. E o que seus meninos comem? Eles comem o que tem. Miojo, salaminho, presunto, arroz com feijão, salada, então é uma coisa inexistente. E eu estou falando isso de brasileiros classe média baixa, mas não pessoas abaixo da linha de pobreza. Então, isso é uma coisa que, quando eu fui para os Estados Unidos, a primeira vez em 74, eu fiquei chocada com os grandes obesos que eu vi nos Estados Unidos, porque a gente não tinha isso no Brasil. Agora está igual. Então a gente podia botar na tua lista também a obesidade e ser um dos temas que a gente toca. Maravilha. É a mãe de depressão, câncer, hipertensão e diabetes. É um fator de risco para todas essas doenças. Então, deixa eu passar aqui, eu já tenho uns 5 perguntas, pelo menos. Deixa eu passar aqui. Eu tenho aqui o Boisson, o segundo é o Messina, depois o Bevilacqua, a Genani está aqui, a quinta, eu não estou vendo quem é o quarto, mas começa pelo Boisson. Boisson, por favor. Boa tarde, olá, Liette, tudo bom? Eu fiquei um pouco surpreso com esses desafios aí que você colocou, porque cerca de uns 10, 12 anos atrás, quer dizer, eu fazia palestra em que eu tinha uns slides sobre, vamos dizer, casa inteligente, e focando uma parte nos idosos, e já tinha discussões sobre essa detecção de queda. Quer dizer, eu estou surpreso, eu não entendi se isso é no Brasil que não tem, ou no mundo, porque era fácil fazer sensores que mediam a mudança rápida de velocidade vertical e identificavam que a pessoa teria caído
com grande probabilidade, e comunicava a um parente ou a um médico. Eu falava muito nisso porque eu tive uma prima que caiu em casa, estava morando sozinha, já com perto de 70 anos, e ela não se levantou e ficou em casa caída até o dia seguinte, quando o irmão dela tentou falar com ela, não conseguiu e tal, foi lá. Então, quer dizer, a minha dúvida se isso aí, e também sobre essa parte aí de comunicação, porque hoje em dia, ainda mais com esses relógios que medem bastante dos seus como é que chama? Índices de pressão e circulação, e apneia, circulação, tudo, eles podiam facilmente e fazem mandar informação para o seu celular que transmitiria para o seu médico, para a enfermeira. Então, quer dizer, eu achei que eu estou meio surpreso que isso não quando você falou, é só no Brasil que não tem, ou você acha que não tem no mundo inteiro? A experiência, Boasson, é aqui. E aqui continua pessoas que ficam caídas, e principalmente pessoas um pouco mais gordas, que têm menor mobilidade, elas ficam, e o box, a típica queda é tomando banho no box, e a pessoa não consegue se levantar. Eu vou até procurar isso, porque talvez, é lógico que a gente pode escrever soluções no Brasil, e talvez tem que ter firmas brasileiras fabricando isso, eu não sei, mas na verdade isso até hoje em dia é muito mais um rol de software do que talvez seja de equipamentos muito especiais, porque já tem os equipamentos fazendo muitas dessas coisas, é só questão de interligar, informar e tal. Mesma coisa com esse sinal que você falou, que até eu estou tentando comprar para mim, quando eu estou lá em Itaipava sozinho, que é um negócio que eu posso apertar um botão e a cara fica sabendo se eu estou com algum problema e avisar alguém, e isso aí realmente tem poucos. É fundamental, Boasson. Eu sei. Eu acho que tem uma firma, mas quer dizer, o fato é que não tem muitos firmas que tem capacidade de comunicar com Wi-Fi para depois comunicar com o celular e tal. Então isso aí tem que, realmente, se não tiver no Brasil ainda, eu acho que é importante que a gente, de alguma forma, estimule que isso seja desenvolvido. Como eu falei, eu acho que é muito mais questão de software do que de hardware. E depois eu queria falar com você, na época o Menel me designou para ser representante da ANE naquele contrato tripartite, eu não sei se é o mesmo que o Flávio está... É o mesmo. Então, mas na época eu procurei, não tenho já esse ano, procurei o representante da Academia de Medicina e não tive resposta. Então, se pudesse verificar se não é a mesma pessoa do seu tempo, ou se tem uma pessoa nova, seria bom um contato para nós na Academia de Medicina. Pode ser você mesmo, não sei como é que está, eu não entendo da administração. Eu posso perguntar para o nosso presidente, agora é um psiquiatra, eu posso perguntar para ele se eu posso continuar. Isso, aí seria ideal, porque a pessoa que você botar o psiquiatra com o Zé Roberto, ele vai internar o Zé Roberto. Então é o seguinte, então vamos lá. Talvez seja um problema mesmo, mas a gente tenta, né? Então, obrigado. Então, mas então é o seguinte, deixa eu passar para o Messina, todo mundo fazer as perguntas e depois a gente poder responder. Fala, Messina. Primeiro, obrigadíssimo por estar aqui, Flávio, professor Eliette, que eu já estava, né, já era para ter sido há um mês, né? Eu falei, então vai dar tempo. Ó. Mas você sabe por que não foi, né, um mês, né? Eu sei. Eu sei. Enfim, professora, eu anotei várias frases suas, que são belíssimas, batem de encontro com tudo aquilo que eu vejo e enxergo. Por exemplo, essa questão de mudar hábito e estilo de vida é muito complicado mesmo, então tem que ter uma campanha, a gente tem que estimular uma campanha fortíssima para mudar hábito e estilo de vida, né? Educação, né? Monitorar melhor, quando a senhora falou, então, monitorar melhor a telemedicina é tudo que a gente precisa mesmo, porque, né, a gente está aí há 20 anos, se a gente tivesse tido até mais recursos de investimento, a gente já poderia, e mais visão também da parte médica, porque o digital vem e vai ficar e vai cada vez estar mais aí, né? Às vezes até inflacionando demais e onde não precisa e tal, mas então a questão de monitoramento na telemedicina é fundamental. E a educação que é permitida por esses
novos mecanismos, né, da era digital para criança, para jovem, para velhos, né, que nós estamos nessa, né, então aí eu faço um enorme esforço, mas na verdade já herdei isso de meus pais, que eram desportistas, né, e principalmente minha mãe, campeã de voleibol e tal, e aí o que eu faço todo dia é alongamento e equilíbrio. Exercício de alongamento e equilíbrio, entendeu? E isso tem me facilitado enormemente. Então, são coisas que se pode ensinar de forma muito fácil, né? Eu gosto de esportes radicais, é patinação, é kitesurf, é wakeboard, esses negócios. Então, é complicado, né? E publicar paper não inova mesmo, fica muito difícil. Então, eu acho que tem que ter uma campanha, mas, por exemplo, se você pega um país como Bélgica, eu estava olhando, eu não sabia também, eles já estão nessa da inovação há 60 anos, com apoio financeiros, enfim, em 7 etapas, 8 etapas e tal, mas isso já há 70, 80 anos. Então, aqui a gente ainda não conseguiu nem startar esse negócio, né? Eu fiz uma comparação, Eliette, no Japão, da introdução da telemedicina com a introdução de Brasília. Então, tem todos os seus pecados, mas ela é benéfica, foi benéfica para a distribuição em todo o país, né? Então, agora, o que é mais útil mesmo na casa do idoso, como controlar essas doenças crônicas, né? E toda essa... nós temos que continuar... E o que eu queria lhe dizer, assim, só para fechar, e lhe pedir apoio e orientação, nós estamos com a RUT agora, a Rede Universitária de Telemedicina, que é focada no ensino e na pesquisa, né? Então, todo dia nós temos 2 a 3 sessões de discussão de casos em 30 grupos diferentes, especialidade e subespecialidade da saúde. Mas ainda não está crescendo do jeito que eu acho que deveria estar, né? Mas nós já estamos aí há 20 anos, e é com todo apoio e domínio, né, do conhecimento nessas áreas. Então, como é que a gente consegue expandir isso e entrar nessas temáticas também de mudanças de hábitos e maior educação para todos? Você vê, a gente tem saúde de criança e adolescente fortíssima, 18 anos na RUT, mas não temos de idosos. Olha, eu tenho a impressão, Messina, que o negócio é muito estranho, porque, veja bem, como é que a gente faz isso? Eu me lembro que há muitos anos atrás eu conversei com um padre jesuíta e ele disse para mim o seguinte: começar é de muitos, perseverar é de santos. E hoje, por exemplo, quando você fala em obesidade, que é uma doença, é uma pandemia, literalmente, a gente tem bilhões de obesos no mundo, e a obesidade cresce em todos os países do mundo, que a gente pode discutir é o slope do crescimento. Agora, que está aumentando, violência e obesidade é uma coisa que está aumentando no mundo inteiro. Agora, o que a gente pode fazer? O problema é que essas comidas, elas são muito palatáveis. Muito mais palatáveis do que alface. E hoje, como as pessoas estão muito sozinhas, Messina, eu tenho uma coisa que me choca até hoje. Quando eu era jovem, adolescente, você ia na casa de uma pessoa, batia na porta, se a pessoa tá, ela tá, se ela não tá, ela não tá. Se ela tá, a gente entra, se ela não tá, a gente volta outro dia e ninguém fica chateado, não acontece nada. Depois a gente passou a telefonar para saber se podia ir. E agora a gente manda uma mensagem para saber se a pessoa pode falar. Ah, pelo amor de Deus! Entendeu? As coisas estão... A gente está criando tanta barreira para o contato humano que está uma coisa horrível, sabe? E eu digo sempre que as pessoas maratoneiam série hoje em dia e ninguém maratoneia série comendo alface com cenoura. Não é isso. Entende? Não é isso. Agora, as pessoas não reconhecem também que obesidade é doença, sabe? Isso é uma coisa que não é claro para as pessoas. As pessoas reconhecem hipertensão como uma doença, diabetes como uma doença, agora obesidade não. Entende? Então, quando você vai na academia, você faz esporte. Eu vou à academia 5 vezes por semana. Você olha na academia, não tem ninguém que efetivamente seriam os mais necessitados de ir para a academia. Eles não estão lá. Você concorda comigo? Eles não estão lá. Entende? Tem a mocinha toda arrumadinha, bonitinha e tal,
o mocinho também, medindo o percentual de gordura, tarará, tarará, tarará. Agora, a gorda, o gordo, não está lá. Não tá lá. A gente não consegue chamar essas pessoas. E todo mundo começa a dieta na segunda-feira e a dieta vai no máximo até quarta. Geralmente termina na terça. Se for primeiro do mês, então é maravilha. Se for primeiro do ano, aí todo mundo começa e não dura nada. Mas, o que a gente precisa? Existe um trabalho publicado até no JAMA, que é uma revista maravilhosa, do Grupo do Rio Grande do Sul, mostrando que se o seguro-saúde pagasse a mensalidade da academia, isso era mais barato do que os problemas que vêm pelo fato da pessoa não fazer exercício. Agora, qual é o seguro que paga isso? Nenhum. E o problema é que você tem que forçar as pessoas a fazer exercício involuntário. Porque exercício voluntário é como disse o Hermann Hesse no Lobo da Estepe, é só para poucos, só para raros. Não é assim. Entende? As pessoas não vão. E a gente tem um programa de obesidade na UERJ, de graça. Cirurgia bariátrica, etc. Sabe qual é a recidiva da cirurgia bariátrica? 60%. A outra coisa que me chamou muita atenção foi um artigo no Scientific American a respeito da última ceia. Muitos anos atrás, na época do Leonardo da Vinci, a última ceia tinha umas tacinhas e uns pãezinhos. Agora é uma comidaria que tem, entendeu? É a mesma última ceia. Gente, o que é isso? Entende? Mas as pessoas estão comendo demais. Você vai no cinema, você tem baldes de pipoca, você tem litros de refrigerante, o refil é barato, o cara ainda pergunta para você, a senhora não quer refil? Meu amigo, para com isso, entendeu? As pessoas estão enlouquecidas, o que você vai fazer? Chorar. As pessoas estão enlouquecidas, gente. Academia Nacional de Medicina, quero lhe dizer, ninguém da academia, raríssimas as pessoas na academia que têm menos de 50 anos, raríssimas, tem até 90 e tantos, mas menos de 50 é muito pouco. E quando eu fui presidente da academia, eu quis, por toda a lei, terminar com o negócio de cachorro-quente. O cachorro-quente da academia é a coisa mais ridícula do mundo. É um pão que a gente chamava de pão careca, com uma salsicha no meio. Não tem nada mais. Acabar o cachorro-quente é um drama. Todos os acadêmicos vão lá para comer o cachorro-quente. Comem 5 cada um. Uma loucura. O que você vai fazer? Todos médicos de nomeada. 5 cada um. É mole? Não, é isso. Depois a gente pensa o que fazer com obesidade. Luiz, deixa o Luiz fazer a pergunta que já está cansado lá. Obrigado, Messina. Luiz, está sem som. Eu que agradeço, professor Eliette, Flávio. Ótimo. Estamos à disposição. Tá, vamos trabalhar juntos. Luiz, é lá em cima. Estão ouvindo? Agora estou. Bom, Eliette, excelente a sua apresentação. Bevilacqua, que honra! Que legal! Obrigada! Honra é toda minha de estar aqui ouvindo essa sua excelente palestra. Eu tinha 2 perguntas aí, mas, enfim, outras já foram até abordadas. Mas uma delas que você comentou é a questão da supervalorização de publicações. Eu já vi currículos, agora eu estou um pouco afastado, mas enquanto estava na CAPES, já vi currículos de pesquisadores com 40 trabalhos por ano. Eu não sei o que isso significa, mas essa é uma questão complicada. E valorização mais, principalmente nessas áreas de medicina, né? E outras, engenharia também, né? Algumas aplicações práticas relevantes. Eu acho que a gente está precisando disso. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, para ver se isso é verdade ou não. E o outro, que me parece um problema crítico hoje em dia, também queria ouvir de você o comentário, é o isolamento das crianças. Eu vejo frequentemente, eu tenho netos e tudo, né, que as crianças hoje vivem com seus celulares, elas não falam mais.
É impressionante como isso está cada vez mais ocupando o tempo das crianças e evitando um contato mais pessoal. Será que isso afeta também a todas essas condições físicas dos nossos jovens e do nosso futuro? Essas duas perguntas. Olha, Bevilacqua, eu acho que... Bom, primeiro eu vou te responder o negócio da publicação. Eu estava discutindo recentemente com o Sérgio Ferreira a respeito de ciência pioneira, ciência disruptiva. Ninguém está querendo fazer isso, por quê? Porque a gente tem um financiamento aqui no Brasil que é um financiamento ruim. É um financiamento chamado financiamento de voo de galinha. Você sabe disso. Que igual, hoje você tem... igual da FAPERJ? É igual isso? da FAPERJ. Tá. Hoje você tem, amanhã você não tem. E o que acontece também é que a gente, quando vai propor um projeto, a gente propõe o céu e a terra, né? Com um budget que, obviamente, não é suficiente. Mas aquele é o que é o permitido. E o que acontece, que é pior ainda, é que a agência de fomento olha a prestação de contas muito mais do que olha o relatório. Porque, como diz o Paes Carvalho, que você conheceu, tem muito mais gente capaz de olhar uma prestação de contas do que olhar examinar criticamente um relatório. Então, o que acontece? A gente faz as coisas e você promete que vai fazer várias coisas que, na realidade, você não tem condições de fazer com aquele orçamento que você propôs. E, por outro lado, se você não publicar, como é que você publica hoje aqui no Brasil? Você divide tudo que você faz o máximo possível, você faz um salame daquele negócio. Por que você faz esse salame? Porque se você não tiver números de publicação, você certamente não ganhará o próximo grant. E isso significa que seu laboratório não vai funcionar. O que acontece é que, para fazer ciência disruptiva, você tem que ter licença para errar. E licença para errar é o que a gente não tem. A gente não tem. Porque se você tiver isso, você não vai fazer o que você não vai poder errar. Porque se você errando, você obviamente não vai poder publicar. E porque as revistas não publicam dados negativos, lamentavelmente, na maioria dos casos. Então, eu acho que a gente está numa trajetória ruim sob esse ponto de vista. A gente podia ter mais possibilidades se a gente tivesse... O financiamento podia ser um financiamento não tão alto, talvez, mas um financiamento certo. Quer dizer, você teria um tempo para testar aquela sua ideia, sabe? Eu acho que isso seria melhor. Mas a gente não tem isso aqui no Brasil. A gente faz pesquisa e entramos nas academias, discutimos, etc. Mas se você vê, por exemplo, uma coisa como a Johanna Doberheimer fez, coisa assim absolutamente fantástica, entende? E, por outro lado, a gente tem a Mariângela Hungria e outras pessoas também, mas a gente dá pouco espaço para que essas pessoas se criem, sabe? E eu acho que isso tem a ver com o fato de que nós valorizamos a publicação e tem aquele negócio do qualis e qual é o fator de impacto, qual é o seu protagonismo naquele... Sabe, o brasileiro adora burocracia. Então, se você é o número 1, número 2, número 5, número 20, ai meu Deus, vamos contar, e isto inclusive decide se você tem bolsa ou se não tem bolsa do CNPq, que também, veja bem, nós não somos realistas. Eu agora tenho discutido muito isso, com a Denise, que é minha amiga lá da CAPES, e com o Ricardo Galvão e o Lival e etc. Por quê? Porque, inicialmente, a gente dizia que a pessoa, para fazer pesquisa, tinha que ter dedicação exclusiva no mestrado e no doutorado. Aí, as bolsas são baixas. E aí, o que a gente faz? A gente não dá a cara a tapa no seguinte sentido. Olha só, as bolsas são muito baixas e, por causa disso, nós vamos permitir que vocês trabalhem. Mas não é assim. A gente permite que trabalhe como se a gente estivesse fazendo uma concessão. A gente não está fazendo concessão nenhuma, a gente está piorando a situação. Porque, obviamente, hoje a pessoa pode trabalhar 40 horas e as pessoas querem convencer não sei quem
que tudo vai continuar como dantes no reino de Abrantes, entendeu? E não é assim também, você sabe disso. Eu tive conversando com o ministro Padilha outro dia e disse para ele o seguinte: olha só, a minha cabeça funciona assim, a pós-graduação é fundamental para o funcionamento da ciência brasileira. Não tem outra saída, eu acho. Tanto aqui como fora daqui. Por outro lado, só se faz pesquisa realmente até hoje, basicamente na universidade pública. A universidade privada não faz, ainda, faz pouco. Então, o que acontece? A universidade pública, por sua vez, as pessoas que entram jamais são avaliadas no Brasil. Então, elas são entupidas, a relação professor-aluno é uma das mais confusas do mundo, alta, quer dizer, desculpa, tem muito professor para pouco aluno, sobre o ponto de vista mundial, e o número de técnicos é um descalabro. Muito bem. E se a gente não avalia essas pessoas, ninguém vai embora, porque todo mundo reclama que a universidade, o salário não presta, tudo uma porcaria, mas quem é que pede demissão? Ninguém pede demissão. Então, eu disse isso para o Padilha. Se a gente não fizer alguma possibilidade, eu sou da área da saúde, que, por exemplo, as indústrias farmacêuticas brasileiras efetivamente tenham unidades de P&D no Brasil e empreguem os doutores, nenhum médico mais vai fazer pós-graduação. Fazer pós-graduação para quê? Ele vai passar 6 anos fazendo mestrado, doutorado para coisa nenhuma. E no final, ele vai ter uma bolsa e jamais vai saber quando é que ele vai ter uma posição na chamada universidade. Além disso, a gente ainda tem uma coisa mais cruel, que o sujeito que eu formo acha que se ele for um cara de sucesso, ele vai ter uma posição igual à minha. A minha posição não existe mais, entendeu? Quer dizer, quando a gente se formou, Bevilacqua, não tinha a menor dúvida que a gente trabalharia onde a gente quisesse. Hoje não é mais assim. Acabou isso. Só que a gente tem que cair na real. A outra coisa ridícula é as pessoas colocarem patentes na universidade. Patente na universidade não vai virar nada. Nada. Porque a universidade não tem dinheiro para desenvolver essas patentes. Se for medicamento, então, aí então que não acontece nada mesmo, entendeu? Nada. Acontece com relação ao que você perguntou sobre crianças, eu acho que o problema que a gente está tendo hoje é que as crianças entraram numa velocidade e uma facilidade de não precisar pensar que é muito complicado. Porque as crianças hoje nem veem mais televisão, elas veem como é que chama isso? Celular, o iPad, o computador. Se elas não gostam de uma determinada coisa, elas trocam. Então as crianças não têm mais frustração. Então você repara, isso está trazendo uma coisa, eu discuti recentemente isso com um psiquiatra. Então você acorda um dia e diz assim, eu não quero mais ser mulher, eu acho que eu quero ser homem. Tudo é permitido, entendeu? Porque ninguém pode se frustrar mais. Então isto é uma coisa que a gente não parou para discutir. Por outro lado, se você disser que não aceita, você é banido, porque você é cancelado. Então, eu acho que a gente não discute as coisas. E hoje, por exemplo, na minha época, você escolhia uma profissão, era aquela profissão, gente, pelo amor de Deus. Hoje, as pessoas fazem 2, 3 universidades. A UERJ, e a outra coisa que eu acho mais grave é o fato de que hoje a reitoria de universidades, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, passou a ser um programa político. O candidato a reitor diz que vai manter isto, vai manter aquilo, agora ele não vai manter nada, porque ele depende do governo repassar o dinheiro. Ele não pode prometer uma coisa que ele não tem capacidade para fazer. Mas isso é assim hoje. Então, e o que acontece, por exemplo, que as pessoas têm aquela coisa de cotas, as pessoas entram num determinado curso, quando ela está quase formando, ela pega e vai fazer um outro curso e continua com a bolsa. Tem gente que tem 15 anos que tem bolsa. E se você abrir a boca para dizer qualquer coisa, é uma loucura total. Isso não existe, que eu saiba, em nenhum país do mundo. Agora, a gente tem essas jabuticabas aqui que ninguém tem coragem de colocar.
Agora, com relação à tela, eu acho que a pior coisa que acontece é o fato de que a criança aprende a funcionar numa velocidade que não é a velocidade natural das coisas no mundo, na vida, e isso é uma coisa ruim, eu acho. Eliette, deixa eu passar aqui para... Tem uma pergunta da Genane. Não, tem outras perguntas aqui. A Genane já está esperando, já está com cara de cansada. E o outro que estava aqui estava no aeroporto, não pôde esperar mais. Então, eu passo a Genane e quem quiser ainda perguntar, por favor, levante a mão. Genane, por favor. Oi, antes de tudo, eu queria dizer que é um orgulho estar aqui com a mulher que foi a primeira mulher presidente da Academia Nacional de Medicina. Primeira e única, né? Primeira e única. Eu tive contato com a primeira mulher da Academia de Medicina. Eu esqueci o nome dela, o marido dela também. Camilo Cora. Pois é, eu tive contato com ela nessa luta de mulher em ciência e tecnologia muitos anos atrás. Ela demorou 156 anos para ser eleita. Eu queria falar uma coisa que você colocou, que existe uma falta muito grande de interação entre a medicina e a engenharia. O Boasson colocou que eles já tinham criado esse sensor. Eu trabalhei muitos anos com o professor Pitangui fazendo modelagem matemática para ele. O que acontece? Eu me especializei em parte em expansão de pele e fiz toda uma modelagem de expansão de pele. Criei um app para iPhone também, para os médicos usarem. Por exemplo, você queria fazer uma expansão, você queria obter um determinado retalho de pele para reconstruir, queimados principalmente. Quantos expansores você devia usar? Que quantidade de pele você ia obter? Tentando evitar que o médico fizesse uma expansão, depois que é muito doloroso, depois ele tivesse de fazer outra expansão porque não conseguiu o retalho suficiente para aquilo. Eu fiz isso, era gratuito, tinha nos 2 tipos de celular, nunca foi usado. Aí, o expansor de pele redondo, que é os que os médicos mais usam, inclusive eu mostrei para o professor Pitangui, é um pior expansor de pele para obter um retalho de pele para você fazer uma reconstrução numa pessoa queimada, por exemplo. Aí eu fui na Cilimed para conversar, que nós somos exportadores de expansores de pele, fui conversar na Cilimed sobre isso. A pessoa lá nunca nem me atendeu, porque a engenheira responsável é uma engenheira química. Ela não tem o menor interesse em saber quais são os expansores de pele. Olha, tudo isso publicado no exterior, com apresentação em congresso internacional. Ela não tem interesse nisso. Está patenteado um aparelho que mede a pressão dentro do expansor, porque o médico não sabe qual é a pressão dentro do expansor. Ele fica botando lá para ver se tem água suficiente ou depende da dor do paciente. Eu criei um aparelho que o paciente pode fazer a expansão dele em casa e não é obrigado a ir ao ambulatório para fazer isso, e todos os dados ficam num chip que ele pode levar ao médico e o médico saber que volume, que pressão ele conseguiu. Isso é inovação. Era importante. O professor Pitangui falou da importância. Eu desenvolvi isso com os alunos. Eu publiquei tudo isso, apresentei esse trabalho no exterior e nada disso foi usado. Então, tem essa... Na biomedicina, na biomecânica, que é a minha área,
Isso precisa, realmente, essa interação entre o médico e a engenharia é fundamental, porque tudo isso que eu criei, financiado pela FAFERJ, financiado pelo CNPq, não é usado, não foi usado. Eu não ouvi falar mesmo. Pois é, esse expansor de pele que o paciente pode levar, porque os pacientes fazem uma viagem grande para usar esse expansor. Isso aí, o professor disse, isso é fundamental, porque o pessoal vem aqui na Santa Casa, tem de vir semanalmente para fazer isso. E aí, isso aí foi patenteado, eu acho que a patente já acabou. Então, você vê aqui, é muito importante quando fala falta inovação, olha, eu te mostrei 4 produtos de uma área que é importante. E tá aí, é uma frustração só. Mas deram muitos papers, hein? Eu fiquei 1B no CNPq. Tá mas vendo? não adiantou. Pois é, mas isso a gente não valoriza inovação. É uma coisa triste isso. Mas eu valorizei, o professor valorizava muito, e na realidade eu fico frustrada porque não consegui que nada disso pudesse ser utilizado até hoje, né? Uma pena mesmo. Genane, deixa eu aproveitar aqui, é o seguinte, eu também trabalho na área e passei por algumas situações parecidas com essa daí. É que é o seguinte, o médico tem dificuldade de introduzir uma inovação que ele não conhece, porque ele não tem a prática de usar aquela inovação. Então, primeira coisa, o médico não gosta muito de inovação, gosta da experiência que ele tem. Segundo problema teu é que o setor produtivo, as indústrias, não são inovadoras. Elas trabalham no seu mercado e só se importam com as coisas que elas já fazem. Então, a saída para esses 2 problemas seria, primeiro, você ter uma startup que criasse um novo produto, criasse um novo mercado e convencendo os médicos a adotar. O Pitangui está vivo ainda? Não, né? Não, ele faleceu. Não, morreu. Então é o seguinte, você precisa arrumar um outro médico agora que possa se interessar e criar o mercado. E se o Brasil não está, se os médicos brasileiros não estão, se a indústria brasileira não está interessada, você monta a indústria. Quer dizer, a vantagem da startup é essa. Ela vai montar o negócio, vai ter que montar um negócio. Então, eu acho que são 2 problemas diferentes. Um, a dificuldade dos médicos de adotar inovações. E a outra é esse problema que a indústria brasileira não é inovadora. Não tem interesse de ser inovadora porque trabalha mais com o que eles estão fazendo. Eu sofri a mesma coisa, por isso que eu posso dizer um pouco de cadeirinha. Bom, mais alguém que queira levantar a mão para poder fazer perguntas? Senão eu queria fazer uma última coisa. Fala, Eu queria só agradecer mais uma vez a presença dela aí e espero que a gente consiga realmente fazer um trabalho conjunto e eu mostro quanto isso é necessário, né? Obrigada. Não, tudo bem. Eu te agradeço muito, agradeço a todos que tiveram paciência de me escutar. Agora, quero te dizer uma coisa muito interessante. Quando logo depois que eu assumi a presidência, nós temos, até hoje, a academia elegeu 10 mulheres só, em 690 membros titulares. E o elogio que eu recebi foi o seguinte: surpreendentemente, a senhora está se saindo bem. Mas foi alguém aqui falou, não? Alguém falou aqui isso? Eu estou com a mão levantada. Não, estou dizendo na academia, é isso? Na academia, não foi? Nacional de Medicina. Surpreendentemente, a senhora está se saindo bem. Messina, você está sem som. Flávio, eu estou com a mão levantada, você está me ouvindo? Eu não estou te vendo, não. Isso. Então, Hélio Graciosa, por favor. O Hélio Graciosa, a família dele toda passou dos 100 anos.
Ai, que maravilha! Ele não tem problema de velhice. Fala. E ele joga tênis muito bem. Fala, Hélio. Olha, queria primeiro parabenizar aí pela aula da professora. Eu quero dizer o seguinte, eu não sou membro de academia nenhuma, mas eu estou aqui porque eu sou amigo do Flávio. Toda vez que ele me convida para ouvir palestra, eu venho, porque eu sei que eu vou aprender muito. E hoje não foi diferente. Deixa eu fazer duas considerações aqui rápidas sobre o tema. Uma é a questão da telemedicina. Eu ouvi uma vez uma palestra dada pela Prevent Senior, que eles dizem que fizeram uma experiência de telemedicina do seguinte tipo. Instruíram o pajé de uma tribo de índio e o pajé se comunicava com o centro lá das Prevent Senior através de comunicação por satélite. Instruíram ele de tirar a temperatura, a pressão, uma coisa, medir frequência, botava o camarada lá, o índio, para falar o que ele tinha, e diz que dessa maneira resolviam 95% dos problemas da tribo lá. Aí eu fiquei pensando, será que você não pode espalhar isso pelo Brasil? Misturar um pouco da engenharia e de comunicações, instruir alguém mais esperto de uma comunidade que não tenha assistência nenhuma e resolver 95% dos problemas? Isso é um ponto aí para consideração. O segundo, rapidinho, é o seguinte, hoje se fala muito da inteligência artificial, né? E a gente fica até às vezes lendo que a inteligência artificial tem sistemas já, não sei o quê, que são capazes de diagnosticar uma doença a partir de sintomas, de exames e tal, com muito mais precisão do que os médicos. Isso aí tem futuro? Como é que é a opinião da senhora? Olha, bom, primeira coisa que eu queria te responder é o seguinte, houve uma pesquisa há uns 5 anos atrás nos Estados Unidos sobre que médicos o paciente gostaria de voltar a conversar. A maior parte das pessoas, coisa de 70%, preferia voltar a conversar com o quiroprata deles, e não com o médico. E a pergunta era por quê? E o cara disse, o quiroprata, ele chega perto de mim, ele me toca e conversa comigo. O médico nem olha para mim. Porque, veja bem, as pessoas quando elas... Eu digo sempre para os meus alunos na faculdade de medicina, sabe? Uma mulher grávida não é um útero que tem uma criança, é uma mulher que está grávida. Mas as pessoas hoje em dia têm uma super especialização e de uma maneira geral, as pessoas, uma especialização não olha o paciente, ela olha aquele dado daquela especialização dela. Então, isso é um problema sério, porque o paciente é um cara ou uma cara que tem problemas na família, tem problemas no emprego, e além disso tem um problema de saúde. Então, se a gente conversasse com o paciente, eu acho que muita coisa se resolveria. E talvez seja isso que as pessoas hoje procuram tanto pais de santo, mães de santo, porque as pessoas querem ser ouvidas, gente. As pessoas não têm com quem falar. Não estou brincando. Muitas vezes, olha, eu tenho uma experiência curiosíssima. Eu recebi uma vez, eu faço pesquisa clínica num hospital universitário, eu nunca trabalhei, a não ser no SUS. Então, eu trabalho basicamente com as classes D e E. Então, um dia, um senhor chegou lá, a gente estava fazendo pesquisa em diabetes, e eu disse, agora o senhor, por favor, tire o seu sapato, que eu quero ver o seu pé. Ele disse, doutor, eu não posso fazer isso. Eu digo, você não pode por quê? Aí ele disse, porque eu não estou preparado. Eu disse, você precisa preparar para tirar o sapato? Não, doutora, ninguém nunca me pediu isso, a minha meia está rasgada, não sei o quê, eu não quero fazer isso. Eu digo, não, mas você vai fazer, se você quiser eu te ajudo, mas eu quero ver seu pé. E obviamente que ele tinha uma ferida no pé. Ferida de pé diabético. Agora, ninguém nunca tinha olhado aquilo. Então ele tinha vergonha de mostrar. Quer dizer, veja, todo mundo sabe que diabetes causa esse tipo de problema, agora ninguém nunca olhou. Sabe? Porque não, é assim mesmo. E eu tive um médico que foi muito importante na Santa Casa, porque na época que eu fiz do FRJ, a clínica era na Santa Casa,
que é o Magalhães Gomes, um cardiologista, e ele disse o seguinte, com a coisa do convênio, com o advento dos convênios, ele disse, agora a medicina acabou. Porque uma consulta no convênio dura, em média, 10 minutos, se tanto. Enquanto o senhor vai para um médico que é seu amigo, eu tenho médicos, e eu não demoro menos de 1 hora. Qual é o problema, o que se tem, como é que não sabe, como é que é? Agora, veja, é uma coisa completamente diferente, sabe? Então, este problema é uma coisa difícil, porque as pessoas querem também um pouco da atenção, do toque, e essas coisas estão ficando cada vez mais raras. Não só no Brasil, como no exterior. Eu morei 7 anos e meio na Suécia, achei a medicina na Suécia um desastre, porque aqui no Brasil a medicina é muito boa para a nossa classe social. Ela é excelente. Agora, eu digo sempre para meu marido, que é sueco, que todas as pessoas das comunidades deviam imigrar para os países nórdicos. Estariam muito melhor do que aqui. Agora, veja, a gente tinha que ter esta medicina, eu não sei, não talvez no nível que nós tenhamos, mas pelo menos num nível razoável para todas as pessoas. Mas não é isso que acontece, gente. Outro dia uma moça me ligou com um nódulo no peito, que estava procurando um médico há não sei quantos meses, e ela queria ser vista. E a coisa que eu mais faço hoje é traficar influência. Por favor, a senhora pode ver essa pessoa porque tem um problema, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu trafico influência o tempo inteiro. Porque senão a pessoa não é vista. Essa história do cisreg é uma loucura total. Total. E agora, eu conversei com o Daniel Soranhos, aqui no Rio de Janeiro, né? Que estão querendo transformar o Gafreguinle, que tem 100 anos, em hospital clínica da família. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, a gente tem tanta faculdade de medicina que não tem hospital, por que vai fechar um hospital que é um hospital escola e está funcionando? Não tem o menor sentido isso. Sabe? Mas a gente aqui no Brasil tem tanta coisa que não faz sentido que é realmente difícil, sabe? Mas então, eu acho que é isso, sabe? A gente precisa pensar em melhorar o acolhimento do paciente. Porque mas, o paciente, por definição, é um cara fragilizado. Pode falar. Eu quero defender o Hélio aqui de uma coisa. Teve uma experiência aqui em São Paulo que, durante a Covid, o Hospital das Clínicas virou o coordenador dos leitos, organizava os leitos. E aí eles verificaram nessa organização que muitos leitos eram nos hospitais mais simples, mais da periferia. E o atendimento não era da mesma qualidade que eles tinham no Hospital das Clínicas. Então, os médicos do Hospital das Clínicas montaram um programa de capacitação dos médicos dos hospitais da periferia e uma telemedicina para os médicos. E aí eles faziam junto consultas nas UTIs dos hospitais da periferia, nos leitos onde tinham os pacientes, com a ajuda do Hospital das Clínicas. E quando acabou a Covid, eles estão fazendo isso lá no Pará, em Santarém. Ou seja, é melhoria do atendimento médico através de ligação médico-médico, telemedicina entre médico e médico para atender o paciente. Que resolve esse problema, que o atendimento é local, mas com a competência de um local central, de uma coisa central. Então, isso também pode espalhar mais esse conhecimento. Temos Bom, pessoal, que fazer isso. Hein? Nós temos que fazer isso, realmente. Então é o seguinte, eu queria aproveitar aqui, que já estamos muito fora do horário, é o seguinte, nós nos comprometemos, nós da academia, com a Academia Nacional de Medicina, o Boasson, não sei se ainda está aqui, mas... Não, já foi. Já foi, né? E a gente poder implantar esse programa. Para começar isso, talvez você pudesse listar quais são os grandes desafios que a gente tem que atingir, e aí vamos trabalhar em cima disso.
eu sugiro até que a gente possa espalhar isso nas universidades, fazer o que a gente fez aqui no nosso seminário, para a gente ter soluções que vêm de quem está hoje vivendo uma outra realidade, que a garotada vive na realidade de usar sistemas que a gente talvez não consiga produzir, né? E aí, mas de qualquer maneira é o seguinte, é ter o compromisso da Academia Nacional de Engenharia com encontrar soluções para os problemas que você tem listados aí. Então, eu agradeço muito e tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Porque agora já estamos bem adiantados, a Janane já está saindo, eu também vou sair. Bom, eu quero, antes de vocês saírem, eu quero dizer que sou eu que agradeço a paciência de vocês de escutarem os problemas que nós médicos ainda temos. Muito obrigado. Nada, muito obrigado a você. Flávio, Flávio, eu quero acrescentar, sim, nos colocar, inclusive, à disposição, né, porque está sendo, nós vamos ter que ter um programa de fato, de inovação nesse país, né? Então, se a gente conseguir nessa linha aí, Eliette, Flávio, da saúde digital, da expansão da saúde digital, né, contribuir para que isso avance, contem comigo e com a Ruth, enfim, e vamos em frente. E muitíssimo obrigado. Foi ótimo. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. E, pessoal, muito obrigado, Luiz, Elvira, Andréia, Túlio, Alexandre. Obrigado por ter ficado até o final. E obrigado, Eliette, mais uma vez.